pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu vim aqui falar um pouco sobre a importância dos animes pra mim, como eles mudaram a minha vida e como eles me influenciaram a ser uma pessoa melhor ou ser a pessoa que eu sou hoje. Eu tô organizando um novo cenário aqui e tal, e eu tenho que corrigir alguns problemas, como a iluminação. Então vai estar aparecendo algumas sombras aí, mas eu acho que isso não vai atrapalhar o vídeo. E se você tem alguma coisa pra falar sobre os animes, como eles te influenciaram, mudaram o seu ponto de vista, ou te salvaram de alguma coisa, depressão ou tal, deixa embaixo nos comentários e vamos comentar e compartilhar mais sobre isso. E curte o vídeo, se inscreve no canal, que isso é muito importante. Me segue lá no meu Instagram, @NandaGeek. Desculpa pela iluminação e bora lá. Então, antes de eu começar a falar como os animes mudaram a minha vida e como eles me influenciaram, eu vou falar como foi o meu contato com os animes. Durante a minha vida toda, tá, que não é muito longa, eu tive vários contatos com os animes. O primeiro contato que eu lembro, eu posso ter tido contato com outros animes que passavam na TV aberta, né, porque eu acho que a maioria das pessoas tiveram o primeiro contato com os animes através da TV aberta. Mas o anime que eu lembro que eu tive o primeiro contato e um certo impacto na minha vida foi Cavaleiro dos Zodíacos, quando passava na Band. Passava de manhã na Band, depois do Cavaleiro dos Zodíacos passava a novelinha Quase Anjos, Isa TKM, Isa TQ+. E eu ficava muito na casa da minha tia, e a minha prima, ela assistia essas novelinhas, porque tipo, era novela pra moças, pra crianças e tal. E um dia, algumas vezes, antes de começar essa novela, tava passando Cavaleiro dos Zodíacos. E eu lembro de uma cena onde a Atena tava enrolada nos espinhos, e eu sei que tinha muito sangue e tal. E eu sei que minha tia viu essa cena e ela me proibiu de assistir isso, porque falou que era do demônio, né? Então, dos zodíacos, signo, demônio, sangue, esses trem assim. E me proibiram de assistir, então. Só que, às vezes, eu ainda dava uma assistidinha e tal, acontecia alguma coisa, e ainda acabava assistindo um episódio ou outro. Então, esse é o primeiro contato com o anime que eu lembro. E eu lembro que depois disso passava vários outros animes na TV aberta. Passava Yu-Gi-Oh!, Hantaro, Dragon Ball Z e tal. Mas o segundo momento marcante que eu lembro foi com Dragon Ball. Assim, de todos os momentos assim que eu tive com animes, eu acho que Dragon Ball foi um dos mais importantes, né? Que foi o comecinho de tudo. Eu lembro que eu estudava numa escola e a professora dava 15 minutos pra gente conversar todo dia cedo sobre qualquer coisa antes da gente começar a aula. E todo mundo da sala falava sobre Dragon Ball. Não importava se você sentava lá na frente, se você sentava no fundão, se você era um nerd, um encrenqueiro, um baguncento. Não importava. Até o professor de educação física da gente falava sobre Dragon Ball. E eu também lembro que quando a aula acabava, tipo, faltava alguns minutos pra poder acabar a aula, já tava todo mundo pronto pra poder ir embora. E a gente ia embora correndo, porque a gente sabia que quando a gente chegasse em casa ia estar passando Dragon Ball. Então realmente foi um pique, né, e tal, dos animes. E foi um sucesso, porque todo mundo da mesma idade, não importava se era menino ou menina, tava todo mundo falando sobre Dragon Ball. E fazer água sagrada com sal pro meu primo bebê e ele parar no hospital, já fiz também. Ficar sentada atrás de casa com as pernas cruzadas, assim, esperando o que bater em mim, também. Ficar estrecando as mãos uma na outra até esquentar pra ver se eu soltava um Kamehameha, também. Pegar o meu irmão mais novo e a minha coleguinha também mais nova e meter a porrada neles pensando que eu tava num torneio de batalha, que nem tinha, também já fiz. Ficar escrevendo o nome do Piccolo e tentando fazer desenhos pensando que eu ia casar com ele e que ele ia me salvar, também. Então, Dragon Ball teve muita influência na minha vida. E o próximo contato que eu tive com os animes, que foi bem forte também, eu acho que não foi nem o próximo contato, eu acho que foi sim tudo de uma vez e tal. Só que me marcou foi quando passava Naruto e One Piece no SBT. Eu vou falar sobre a importância de One Piece, tá? Quando eu for falar sobre a importância deles na minha vida. E aí o meu contato foi com Naruto. Então andar com mãos pra trás, ficar gateando, dando pulo, parecendo um sapo, assim, achando que eu tava em cima das árvores, também. Odiar o Itachi e o Sasuke com todas as minhas forças, odiei também. Eu lembro que passava no SBT e na parte da tarde passava 2 episódios de X-Men e 2 episódios de Naruto, e eu assistia também todos os dias. Era basicamente assim uma coisa sagrada. E claro que era sempre os mesmos episódios, tudo repetido e tal, mas eu assistia sem nenhum problema porque eu achava muito bom. E a gente sabe que Naruto Clássico passou no SBT só até mais ou menos a luta do Sasuke e do Gaara. A gente não viu muito depois disso, mas
teve um impacto muito grande na minha vida, porque foi a partir desse momento, né, que eu já tava maiorzinha, que eu comecei a descobrir que era desenhos japoneses. Aí a gente tinha aqueles álbuns de figurinha, a gente tinha as cartinhas. Quem é que nunca brincou de bater cartinha em escola, né? Fazer coleção, aquela época de você aprender a desenhar personagens com olhos grandões, tinha aqueles bonequinhos super paraguaios e essas coisas. E foi a partir desse terceiro pique, que foi com Naruto, né, dos animes aqui no Brasil, que muitas pessoas entraram para o mundo dos animes, tá? E depois disso também, né, a minha vida ela era uma correria, minha mãe mudava muito de cidade, não dava tempo de eu me adaptar nos lugares e tal, mas sempre passava o anime na TV e tal, e era um assunto que eu conversava com as pessoas, era sobre isso, mesmo sendo menina, né, era o assunto, né, que eu tinha pra poder conversar com outras pessoas. As menininhas, elas tinham os gostos diferentes dos meus, então era graças aos animes, graças a Naruto, que eu tinha com quem conversar, que eu tinha com quem brincar, e o que falar sobre, né, e por isso que foi, assim, muito importante. E aí eu fui crescendo, passando por várias coisas e tal, e aí eu tive o meu último contato com os animes. Eu já tava maior, eu acho que foi em 2014, 2015, não lembro. Eu sei que passava TV Kids na Rede TV, eu acho. Na Rede TV, antes do TV Fama. E nesse período da minha vida, ela já era bem, assim, complicada, de verdade mesmo. E era muito difícil, mas passava isso na TV. E era a única coisa que eu assistia e prendia a minha atenção. Eu não conseguia assistir mais nada, nem filme, nem novela, nem série, nem nada. E foi através de um desses animes que passava na Rede TV, Super 11, que foi o primeiro anime que eu quis ir na Lan House para poder acompanhar. Claro que o acesso à internet não era tão ilimitado que nem hoje, então você assistiu o episódio 1, depois você assistiu o episódio 3, o 6, o 7, mas foi através de Super 11, um anime de esporte, por isso que eu gosto muito de anime esporte, sabe, eles tiveram uma importância, assim, na minha vida, e eu realmente gosto, sabe, coisas em equipe e tal, superação, nunca desistir, que as coisas podem melhorar, e que você vai tentar, e uma hora vai dar certo, o importante é só você tentar. E aí eu ia na Lan House pra poder assistir Super 11 e assistia, sabe? E aí depois que o acesso à internet foi aumentando, aí eu assistia Yu-Gi-Oh!, assistia Cavaleiro dos Zodíacos, assistia Dragon Ball Z, assistia Naruto, mas foi Super 11. Super 11 foi o primeiro anime que eu assisti completo e foi na Lan House. Não vou falar que foi completo porque não tinha todos os episódios e eu não sabia mexer direito em computadores e tal. E depois disso, que eu comecei a acompanhar Super 11, eu nunca mais parei. Claro que às vezes eu ficava um tempo sem assistir e tal, mas acabou se tornando uma paixão. Não igual é hoje. Agora que vocês sabem quais foram os meus contatos com os animes, agora eu vou falar qual foi a importância deles na minha vida, assim, em cada fase. Como eu falei, né, até na época em que eu assistia Naruto, passava Naruto e One Piece no SBT, a minha mãe, ela se mudava muito, muito mesmo. Então, a gente vivia mudando de cidade, não dava tempo de eu me acostumar, não dava tempo de eu fazer amigos direito, e a única coisa que eu conseguia conversar com os meninos era sobre esses desenhos japoneses que passavam na televisão, porque todo mundo falava sobre isso. Então, às vezes eu tava triste lá no meu canto, na sala, porque eu não tinha com quem conversar, não tinha nada pra falar, e uma pessoa começava a falar sobre, você viu o Naruto e não sei o que, aconteceu isso, nossa, o Sasuke, ele é tão bobão, e não sei, nossa, e a Sakura, ou o Goku, ele é tão foda e tal, e acabava sendo os assuntos que eu tinha. Então, se eu não assistisse esses desenhos japoneses na televisão, provavelmente eu não teria assunto pra poder conversar com as outras pessoas, e aí eu ia ser uma pessoa totalmente depressiva, e aí talvez eu teria até tentado me matar, né, porque realmente era muito complicado. Se você tem uma família, uma casa que muda muito, que você sente que nenhum lugar é seu canto, que nada tá bom e que tá tudo ruim, sabe? E eu considero isso muito importante. E depois, mais pra frente, eu fui crescendo e tal, e aí eu fui conhecendo mais sobre a vida e tal, e minha vida, como eu falei, ela já era uma bagunça, não foi uma coisa muito fácil. E eu meio que tinha uma depressão, não vou falar que eu tinha depressão e tal, porque... mas eu tinha um início, né, digamos assim, e... Como eu falei, nada tava bom pra mim, eu não gostava de nada, a única coisa que eu queria fazer era jogar bola, porque enquanto eu tava jogando, eu não pensava nos problemas, não pensava na minha casa e nas coisas que poderiam ter feito diferente e tal, porque assim, eu não tinha como eu fazer escolha nenhuma,
porque eu não era maior de idade, então as escolhas que a minha família tomava acabava me afetando e eu não podia fazer nada, então eu me sentia num beco sem saída, eu chorava muito, eu reclamava muito, eu brigava com todo mundo, eu descontava a raiva que eu sentia no mundo, eu sentia que ninguém gostava de mim, que eu não era bem-vinda em lugar nenhum, que eu não me encaixava sozinha e vários sentimentos ruins que, se você já sentiu, você sabe do que eu tô falando. E o primeiro anime que eu vi, que me ensinou uma lição, foi quando eu era pequena, quando passava Naruto e One Piece no SBT. Só foi por causa de One Piece, mesmo não assistindo One Piece, eu fui assistir One Piece completo agora, em 2019 para 2020, porque até então eu nunca tinha assistido, a não ser na TV aberta. E eu lembro de uma cena, né, a gente sabe que o Sop, ele mentia muito, e ele vivia mentindo, né, a gente sabe por que ele fazia isso, que os piratas iam invadir a casa dele, a vila dele, não sei o que, e era sempre mentira. Então, quando os piratas invadiram a vila dele de verdade, ele foi contar para as pessoas não acreditaram nele. Então, essa foi a primeira lição que eu aprendi com os animes, foi tomar cuidado com o que você fala, tomar cuidado, né, não mentir, porque uma hora isso pode se virar contra você, entendeu? Então, você tem que ser uma pessoa de confiança, porque senão quando você precisar que as pessoas confiem em você, elas não vão confiar em você. E foi por causa disso que eu tentei fazer o melhor que eu podia, ser a pessoa melhor que eu podia, mas eu tinha muitos problemas, mas eu nunca gostei muito de mentir, e tudo isso foi graças a isso que eu vi em One Piece, foi a primeira lição que eu vi em One Piece. Mas foi só bem depois que eu comecei a trazer as coisas dos animes pra minha vida, que eu já tava maior, e aí eu entendi as coisas, eu não assisti um anime só porque eu gostava, eu assisti por causa da história. E Naruto é um anime muito especial pra mim, meu anime favorito, foi o anime que me proporcionou maior mudança, principalmente na minha personalidade, né, e mudou, digamos, quem eu sou, digamos assim, né. Eu costumo dizer que mesmo que Naruto tenha vários fillers, vários defeitos, Naruto, ele é o shonen mais completo que eu já vi até hoje. One Piece também eu considero que é muito completo e tal, mas até então eu não tinha visto One Piece, né, era só Naruto. Porque tem porrada, tem história de personagens, tem desenvolvimento, tem história, sabe? Tem personagens, tem lutas, tem tretas, tem tudo que um shonen bom tem que ter. E Naruto tem, só que nem sempre é aplicado da melhor forma. E foi com 3 personagens de Naruto, né, que eu vi e eu peguei as lições que eu aprendi e trouxe pra minha vida. A primeira foi com o próprio Naruto, que ele sofria pra caralho, muito mesmo. E ele nunca viu o lado ruim disso, né? E assim, eu sofria muito e tal, ou eu sentia que eu sofria muito, que eu não me encaixava em lugar nenhum. Às vezes as coisas, a minha vida talvez, as coisas que acontecessem, nem era tão ruim. Mas parece que em mim, nossa, eu sentia tipo 10 mil vezes mais. E aí eu ficava, nossa, eu ficava desolada e tal. E eu vi o Naruto que ele comeu o pão que o diabo amassou e mesmo assim ele seguiu em frente, mesmo assim ele sorriu, mesmo assim ele não desistiu. E foi quando eu pensei, nossa, o Naruto, ele passou por tanta coisa, foi abandonado, passou fome, não tinha pessoas pra poder cuidar dele, né, pra poder ajudar ele, e ele não reclama da vida como eu reclamo, né? Foi quando eu comecei a me colocar no lugar dos personagens e pegar os personagens, as histórias dele e adaptar na minha vida. Um outro personagem também que fez muita diferença na minha vida foi o Kakashi, apesar que então eu não gostava muito dele. Porque ele perdeu todo mundo que ele amava, ele era completamente sozinho, mas ele não era uma pessoa má. Ele gostava de seguir as regras e tudo mais, mas ele não era uma pessoa má, né? Um outro personagem também que me ensinou a ver as coisas de uma outra forma e foi o que eu trouxe também pra minha vida foi o Itachi, porque a gente passou Naruto clássico inteiro odiando até que eu conheci a história dele, né, que eu vi tudo o que ele fez. E aí eu pensei, tipo assim, talvez, né, as pessoas elas tomam decisões ruins, mas não querendo ser ruim, às vezes elas fazem as coisas pra poder tentar ser melhor. E aí eu coloquei isso na minha cabeça e pensei, não, então talvez, né, tipo, várias decisões que a minha família tomou e tal, mesmo que tenha tido consequências ruins, não foi de propósito, né, porque eu achava que o povo fazia aqui de propósito. E eu vi, não é de propósito, né? Então talvez a minha mãe resolveu mudar de cidade, porque lá, naquele lugar, não ia ser bom. Então vamos mudar e vamos tentar fazer as coisas melhores, sabe? Só que tudo tem consequência e tal. Não sei se vocês estão me entendendo, tô ficando um pouco
emocionada, mas foi uma grande lição que eu aprendi com o Itachi, e por isso que ele é um dos meus personagens favoritos. E claro que eu também, né, tipo, não menos importante, foi o Minato, o sacrifício que ele fez, porque ele sacrificou a vida dele, ele sacrificou meio que a vida do filho dele e tal, e, tipo, foi obrigado a deixar a mulher dele sozinha, né, pelo menos no começo era pra ser isso, pra poder salvar várias outras pessoas, sabe? Então a gentileza dele me moldou. Então, eu vendo a gentileza dele, eu também quis ser uma pessoa gentil. E aí eu fui juntando tudo, né, que ia acontecendo com esses personagens e tal. E as coisas boas eu ia trazendo pra minha vida. E aí depois disso eu comecei a ver vários animes e assisto até hoje, eu não parei. E sempre que eu assisto um anime eu tento absorver alguma coisa que eu vejo, né? E se eu fosse comparar com a Nanda de 2014 com a Nanda que eu sou hoje, eu tenho muito que melhorar, mas eu melhorei bastante e tudo isso foi graças aos animes, porque eu conheci um mundo diferente, eu conheci várias histórias diferentes, pude me colocar no lugar de várias histórias diferentes e pegar tudo aquilo que meio que era útil e que podia fazer uma certa diferença e trazer pra minha vida e pra minha realidade. E eu sou muito grata mesmo aos animes que eu assisti, e eu acredito que todo mundo devia assistir pelo menos um anime e tentar pegar as coisas boas que tem nas histórias e trazer para sua própria vida, pegar as lições que os personagens sofrem, né, que acontece com eles e trazer para sua própria vida, trazer para sua própria realidade. Não é só um animezinho de criança, tem toda uma história, uma construção por trás daquilo lá, né? De qualquer forma, qualquer anime que você for assistir, sempre vai ter uma lição de vida, mesmo que a Berserk, que é bem black, né, digamos assim, você pode tirar várias coisas úteis da história, né? E graças ao anime eles fizeram uma mudança incrível na minha vida, na minha personalidade. E também me trouxe várias coisas boas. Por exemplo, eu melhorei a minha leitura, né? Porque anime a gente tem que ler legendado e tal. A minha percepção de poder perceber as coisas, né? Tipo, me colocar no lugar das pessoas. E eu vou fazer um vídeo falando só sobre as coisas que eu aprendi com os animes, com os personagens. Então eu não vou falar meio disso aqui nesse vídeo, mas esse é um vídeo contando como que eles me influenciaram a ser uma pessoa mais legal, uma pessoa mais gentil, uma pessoa mais calma, me colocar no lugar das outras pessoas, pensar nas outras pessoas, não só em mim, a tentar ser menos egoísta, a nunca desistir, sabe? Que às vezes eu tentava, quando eu era mais nova, eu tentava fazer as coisas e tal, e achava que o mundo tava conspirando contra mim, eu falava, não vou mexer com porcaria nenhuma e não sei o que. E aí depois, com os animes, eu percebi, não, a gente tem que tentar, que se a gente tentar, a gente vai conseguir e uma hora vai dar certo, porque tudo vem pelo esforço, tudo que você quer, você pode ter, mas você tem que correr atrás. E eu não entendia isso antes, mas depois que eu comecei a assistir animes, eu entendi e fez uma grande diferença na minha vida. E eu sou muito grata aos animes, muito grata a esse universo maravilhoso, e eu fico muito feliz e eu vou assistir anime pelo resto da minha vida. E eu te convido a contar aí embaixo qual foi a sua história, o que os animes fizeram de diferente na sua vida ou não. E se o vídeo não tiver ficado bom, caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar aí embaixo nos comentários. E eu vou trazer um vídeo aqui falando sobre as principais lições que eu aprendi com o mundo dos animes, e eu vou explicar mais sobre aquela coisa do Itachi, tá bom? É porque não tem roteiro esse vídeo, eu só senti vontade de falar mesmo. E muito obrigada, um beijo pra todo mundo que assistiu esse vídeo, se inscreve, curte, compartilha esse vídeo com os amigos de vocês e a gente se vê por aí.